Conversa agora ao vivo com os nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Um prazer novamente estarmos aqui. Eu estou aqui com os dois membros da Comissão de Fiscalização da Câmara Municipal. O Arildo concluiu o relatório sobre o escândalo da CEPLAN e parece-me que não teve uma aceitação unânime da Câmara. Então a minha colocação é essa, Arildo. O que você colocou nesse relatório do escândalo da CEPLAN, principalmente em relação ao ex-secretário? Na verdade, o que a Comissão de Fiscalização e Controle apurou foi um objeto específico de uma denúncia trazida pelo senhor José Mubaid, aonde ele apresentava denúncias de haver irregularidades na aprovação de um projeto imobiliário residencial localizado ali na Avenida Comendador José da Silva Marco. E a motivação desse senhor é em cima de um destrato comercial entre ele e o empreendedor do loteamento, porque em um determinado momento este imóvel desse senhor José Mubaid seria comprado pelo empreendedor para dar em troca, em compensação, a permuta que a legislação municipal hoje permite de áreas institucionais que obrigatoriamente o loteamento tem que ter. Então esse senhor nos trouxe a denúncia motivada por esse distrato comercial, se vendo prejudicado, e colocando algumas irregularidades. De pronto, a presidência da Câmara determinou que houvesse abertura do procedimento de investigação feito pela Comissão de Fiscalização e Controle, e entre os membros que sou eu, a vereadora Thelma, o vereador Roque como presidente, o vereador Renato e o vereador Sakai. Eles me apontaram para ser o relator específico desse caso, e o meu relatório se detém ao objeto investigado, ou seja, a denúncia específica sobre possíveis irregularidades dentro da aprovação desse projeto do empreendimento. É claro que na oitiva que fizemos de várias pessoas dentro da comissão para fazer as apurações, começa a aparecer outras denúncias. Essas outras denúncias, se nós acharmos por bem, ela precisa ser apreciada num segundo momento. O que nós fizemos é um trabalho de estudo em cima daquilo que foi colocado sobre a denúncia específica do seu José Mubaid, ou seja, possíveis irregularidades nos procedimentos de aprovação desse empreendimento imobiliário. E que conclusão você chegou? Olha, professor, analisando tanto as oitivas como também a ordem cronológica dos atos administrativos ao longo deste processo, nós verificamos que existiu irregularidades, principalmente no comportamento dotado pelo ex-secretário de Planejamento Municipal, o senhor Rodrigo Said. E quando começa toda essa problemática? No momento que o empreendedor ele solicita, para que ele questiona, aliás, os critérios adotados de avaliação de quanto custaria aquela área institucional. A prefeitura vem num procedimento padrão, sempre foi esse o procedimento, usando a metodologia estabelecida pela norma da ABNT. No momento que o empreendedor, aos olhos do artigo 43 do plano diretor, artigo esse que possibilita a permuta de área institucional dentro da nossa cidade, o secretário, analisando o recurso do empreendedor, já de pronto defere o pedido. Reflexos desse deferimento. Primeiro, mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma, ela gera no município uma insegurança jurídica enorme. Segundo, com a mudança, houve uma diminuição dos valores que inicialmente haviam sido apontados, que aquela área institucional do loteamento valeria quase R$900 mil, ela cai para R$460 mil.
Então o município estaria perdendo quase R$450 mil somente nessa ordem. E por que eu digo que ele, no mínimo, foi desidioso? Não teve os cuidados que deveria? Porque de pronto, já no próprio recurso do empreendedor, ele faz o despacho, sem ouvir jurídico, sem ouvir a equipe técnica que faz a avaliação dentro da CEPLAN e sem até mesmo ouvir o prefeito, como decisão de governo. Então ele de pronto já determina com que a metodologia fosse mudada. E esse ato dele, sem ele se respaldar dos cuidados necessários que a administração pública ela impõe, ele traz uma insegurança jurídica, no meu entendimento, e principalmente um ônus ao erário de no mínimo R$440 mil. Thelma, como é que você viu isso? Essas colocações do novo vereador do Lima Júnior, elas são importantes. Nós recebemos o relatório, um relatório difícil de ser feito. Quem chegar à Câmara vai ver que é um calhamaço, o processo é imenso. Ele teve o cuidado de fazer as suas colocações pontuando a página, o número do processo e de fazer um respeito cronológico do relato dos fatos, né? Eu também vejo alguns problemas. E os problemas, eles são bastante coincidentes com o que o Lima vê. Primeiro, é uma dupla avaliação. Primeiro, seguindo as normas da BNT, que vai levar em consideração o valor de comercialização dos lotes, né? E a infraestrutura. E a segunda é a que prevê o artigo 43 do plano diretor, onde você faz a avaliação da gleba mais a infraestrutura. Inicialmente, como o colega colocou, foi feito pelo servidor da CEPLAN a avaliação que sempre a prefeitura usou e sem nenhum questionamento. Quando o dono do empreendimento faz o questionamento, de pronto existe essa reavaliação. Eu acho interessante, porque não foram feitas para os outros empreendedores, e se isso não pode até causar uma... Como é que a gente chama quando já causa uma... Constrangimento? Não, constrangimento não, um prejuízo, uma insegurança jurídica, uma possibilidade de ação de... E não é nem inteligente a coisa, né? Quando você pacifica alguma coisa, se isso não vai ficar pacificado e vai poder fazer com que outros empreendedores venham reivindicar uma reavaliação dos seus empreendimentos. Entendo que o servidor recebeu uma ordem. E quem pode manda, quem tem juízo obedece. Ele fez a reavaliação. Não sei se à época ele já sabia que isso seria utilizado no processo para compor os novos valores. Você acha que essa avaliação foi subestimada mesmo do espaço verde? Conforme as regras, ela não foi nem subestimada. Ela tinha uma regra da BNT e uma do artigo 43. Mas assim, eu sou obrigado a dizer, eu não sou corretora de imóveis ou não, mas se o senhor tiver uma arinha lá para eu comprar 47 ou 73 reais, que eu queria comprar um monte. Eu vou fazer um empréstimo até para comprar, né? Isso aí eu sou obrigado a dizer para o senhor, estou procurando, viu, professor? Se o senhor souber, dá um toque para mim. Então, mas às vezes essa opinião que a gente expressa aqui, ela não é uma opinião técnica, que respeita a BNT e o artigo 43, a gente olha com olhos de que aquela região vai valorizar e tudo mais. Mas o que me chama a atenção é a valoração de uma área nobre, com crescimento ali pujante, ser a menor do que uma avaliação da segunda área que vai ser dada como área institucional, que essa área pior localizada tem um valor acima do que o colocado, né? Então essas considerações, elas são, eu gostaria de deixar aqui claro. E só um minutinho. E também com relação à colocação da parte jurídica. Foi feito um apontamento aonde a procuradora, que não era responsável pelo caso, estava substituindo por férias, mas ela deixa claro que faltava se respeitar alguns trâmites ainda, e isso ficou assim renegado. Então essas coisas me chamam um pouco a atenção, né? E acho
que houve um prejuízo ao erário, sim. Arildo, o próximo passo, é possível a aprovação de uma comissão de inquérito? Olha, professor, no caso específico, eu entendo, para mim, que os fatos eles estão claros, né? E o que justificaria uma comissão especial de inquérito? O aprofundamento na investigação específica do caso aqui. Então, eu não vejo, para mim, no primeiro instante, nesse momento, daquilo que eu analisei pelas oitivas e dentro do processo, eu estou convencido, né, que realmente o erro começou, e esse erro trouxe insegurança jurídica e prejuízo ao patrimônio público no momento que o ex-secretário ele defere o pedido sem os devidos cuidados de ouvir outros departamentos técnicos de dentro da prefeitura, como, por exemplo, o jurídico e como também o departamento interno da CEPLAN, responsável por fazer avaliações imobiliárias dentro do município. Então ele não se respaldou de informações, de conteúdos de ordem técnica para proferir uma decisão que mudaria um conceito comportamental dentro dos atos administrativos. E ninguém pode garantir que ele não conversou, né? Pode ser mas não uma está nos decisão, autos. Claro. Não está nos autos E aí cheira até a existência de uma quadrilha ali, se ele conversou e deliberadamente. Então é provável então que possa ter até uma comissão especial de inquérito. Então. Pode ser, se realmente houver fatos que alguns dos demais vereadores. Eu, particularmente nesse momento, eu me convenci que houve um prejuízo e por que esse prejuízo ocorreu. E alguém tem que ser responsável por isso. Agora, nós fazemos os apontamentos das medidas saneadoras. O primeiro apontamento que eu faço no relatório é o seguinte: prefeito, revogue a decisão do secretário. Cobre pela primeira avaliação. Não traga prejuízo ao erário. Mas dá tempo de corrigir dá, isso? Claro, dá tempo. Então, porque o processo ele não está terminado. Porque senão alguém tem que pagar. Tem que pagar. Então eu vejo que a maior preocupação... Estou admitindo, claro, eu não li, estou admitindo que o relatório do Arildo seja correto. Pode ter agora contestação. E você tem contraditório, nós não somos donos da verdade. Porque eu fiz o apontamento daquilo que eu analiso e por ser advogado, a gente tem um pouco de facilidade de lidar com esse tipo de situação na análise e no proferimento do posicionamento dele, porque nós sabemos como o judiciário pensa. E respaldado pelos princípios que norteiam a administração pública, pelas legislações que regulam e pelo comportamento que nós verificamos que o judiciário muitas vezes tem, é que nós tomamos a nossa decisão com cautela, com equilíbrio, mas fazendo os apontamentos claros na investigação que nós fizemos, que trouxe todos esses problemas e que precisam ser corrigidos. Bom, já aparece uma pergunta aqui, ontem até eu contei, porque um aluno me contou de manhã, depois um funcionário, depois uma outra pessoa. O pessoal aí dos altos da Bela Vista, do Santa Edviges, ninguém mais faz xixi em casa. Ele vai correndo pro serviço, faz xixi no serviço, cocô no serviço, leva a toalha na escola. Não, mas tá uma vergonha, tá uma verdadeira vergonha. E acho que isso tem que ser preocupação dos vereadores mesmo. Aqui o telespectador Luiz Augusto Medeiros levanta esse problema aí, porque o DAI é um problema de 6, 7 anos em Bauru e pelo amor de Deus não ter resolvido ainda isso. Esse pessoal da Bela Vista, onde eu tenho uns amigos lá, eles estão sem água há 5, 6 anos, não é brincadeira, entendeu? Né? O Luiz Augusto coloca: vereadores, até quando nós da Zona Norte, ele está dizendo que ele é do Santa Edviges, vamos sofrer com a falta d'água e com a ingerência do DAI? O que os vereadores estão fazendo para moralizar esta autarquia? Quem começa? Qualquer um, quero a palavra dos dois. Professor. Porque eu acho que esse é o grande problema. Está pior que para o pessoal da Bela Vista, está pior do que o problema da saúde, que é caótico no país inteiro. Esses caras estão sem água há mais de 4 anos, não é brincadeira, não é brincadeira. Professor, primeiro nós temos que fazer um apontamento. E qual o apontamento?
faz 5 anos que o prefeito Rodrigo Agostinho é o prefeito da nossa cidade. E este caos se instalou principalmente no período da sua gestão. Então, como o senhor disse, faz 5, 6 anos. Faz 5 anos que ele é prefeito da cidade de Bauru. Nós percebemos que no período que ele é prefeito, houve um sucateamento claro dentro do DAI. Houve a mudança de 4, 5, por ano é um novo presidente. E aí você analisa o histórico dos presidentes, com todo respeito ao atual presidente, o senhor Jazone, né? Ao seu indivíduo. Agora, se nós pegarmos o currículo dele, que experiência administrativa ele tem ou teria para gerir uma empresa tão importante de saneamento básico no município de Bauru? Então nós verificamos que existe realmente uma falta de competência desses 5 anos dos gestores que passaram pelo DAI. É claro, notório o sucateamento, é claro, notório a falta de investimento, a falta de planejamento, a falta de compromisso com a comunidade, porque você pode ficar sem uma roupa cara, sem um sorvete, mas você não fica sem água. Tem. Pior que luz. É necessidade básica. É pior que a luz hoje. E outra coisa, a água é paga à vista, entra o dinheiro à vista dentro dos cofres do DAI. O DAI tem superávit. Se o senhor pegar o balanço de 2012 para 2013, tinha 5 milhões em caixa. Ora, então não é falta de dinheiro. Se não é falta de dinheiro, é falta do quê? De competência. Então é uma vergonha que está acontecendo, né? Nós estamos agora contratando caminhão-pipa para fazer o abastecimento de água na nossa cidade. Parece que nós estamos vendo a realidade daqueles nossos irmãos do Nordeste que vivem numa situação de seca. E nós estamos em cima, professor, de um oceano de água doce chamado aquífero Guarani. Então, com 5 milhões dá para você furar pelo menos 3 poços. Nós fizemos a denúncia. Eles entregaram o reservatório do Manchester e depois de um mês não tinha uma gota d'água dentro do reservatório, só que descerrar a placa e saiu na foto do jornal. Por favor, então isso é gestão responsável? Thelma, como é que você está vendo? Eu, infelizmente, também tenho uma visão muito crítica com relação a isso. E eu acho que tem que ser feito. São 5 anos, 5 gestores. 5 gestores por indicação política, né? Eu não critico indicação política, eu compreendo que as pessoas têm que ter em pontos chaves as pessoas da sua confiança. E nós temos grandes engenheiros em Bauru, né? Agora, o que eu também não vou questionar a honestidade de nenhuma das pessoas que passaram lá. Mas eu acho que o momento que o DAI vive hoje é um momento muito difícil, né? É um momento muito difícil. Eu, particularmente, penso o seguinte: eu acho que chegou a hora de dar o pertencimento ao DAI aos funcionários de carreira. Eu acredito que tenha dentro do DAI um funcionário de carreira com competência técnica, que conheça a máquina e que tenha um relacionamento bom com os funcionários do DAI. Precisa fazer o resgate do DAI. Urgente, né? Urgente. E isso, digo francamente, eu não estou fazendo nenhum apontamento a pessoas. Eu vou lá na Bela Vista fazer um plebiscito para criar separado em Bauru. Eu acho que passou da hora. Nós estamos com muito buraco. Município da Bela Vista. Município da Bela Vista. Professor, nós temos que parar de confundir honestidade com competência. Claro. Competência é uma coisa, honestidade é outra. Nós confundimos muitas vezes dentro do setor público. Não basta ser honesto. Honestidade com competência. Honestidade é pressuposto essencial. Competência é aquilo que se analisa no currículo para que a pessoa consiga gerir um bem tão valioso para a sociedade como é a água. E a questão assim, é competência específica. Você tem que ter uma pessoa com entendimento daquela situação. Não significa que ele não seja competente em outros setores. Não é isso. Mas me preocupa. São 5 anos. Honestidade 5 gestores. Né, Thelma? É obrigação. São 5 anos, 5 gestores. Nós estamos tendo os problemas. Sei que é difícil lidar.
com as pessoas, mas eu acho que talvez se houver o pertencimento do DAE aos funcionários, pegar uma pessoa de carreira, de repente eu estou totalmente errada. E eu acho que nós precisamos caminhar para melhorar esse aspecto de gestão do DAE. Honestidade sem competência é como ser caridoso e não dar esmola, entendeu, né? Falar, isso é obrigação do governo, e desde nego morrendo do teu lado. Eu sou honesto, mas não defendo o cara que está sofrendo injustiça. Que honestidade do inferno que é essa, né? Tá? O pessoal da Bela Vista vai fundar o município da Bela Vista. Tá? Eu sou candidato a prefeito já. O senhor tá brincando aí, né? Nós vamos ter que fazer cisternas, como você faz no Nordeste, para colher a chuva para usar depois. Né? Mas é isso. Vamos pedir para o governo federal as cisternas. Arildo, vem uma bucha aqui para você. Do Evandro Marques, do Jardim América. Arildo. Pois não, Evandro. A vice-prefeita Estela esteve na TV Prevê e disse que tudo aquilo que o senhor colocou sobre o escândalo do aluguel é mentira. E isso não passa de perseguição política, porque o senhor é do PSDB. O senhor poderia comprovar quem está faltando com a verdade neste caso? Porque agora dá a opinião dele sobre os petistas, que não é a nossa. Porque dos petistas a gente pode esperar de tudo. E o senhor, como pessoa honrada, já julgou. Não pode ficar quieto neste caso. Bom, agradeço a deferência, viu, Evandro? Nós trouxemos essa denúncia à Câmara Municipal em cima de fatos e provas. No momento que nós verificamos que a Prefeitura estava contratando, fazendo o contrato de locação deste imóvel pelo valor de R$234 mil, no prazo de 36 meses, nós verificamos que o valor mensal então seria R$6.500. Só que a mesma casa estava sendo anunciada, e nós temos cópia do anúncio, por uma imobiliária na cidade por R$4.500. Mesmo com a prova documental que a Prefeitura estava alocando R$2.000 a mais do que estava sendo anunciado à comunidade através de uma empresa que faz locação de imóvel, faz captação e locação, que é a imobiliária Fama, e eu tenho o documento, a cópia da tela do computador, com a referência da casa, o endereço da casa, a foto da casa, o valor R$4.500 para a comunidade, e para a Prefeitura R$6.500. Então, nós fizemos a denúncia e disse para o prefeito, ou o senhor nos explica por que o senhor está pagando R$2.500 a mais, ou o senhor cancele o contrato, porque isso é uma imoralidade. E quando nós contratamos por vários anos, 36 meses, nós abrimos negociação. E poderíamos, desses 4,5, eu acho que melhorar quando você contrata por longo prazo. Então, nós verificamos que a municipalidade estava tendo prejuízo inicial, e nós estamos discutindo o programa Minha Casa Minha Vida, como tentou se vincular. Nós estamos discutindo um contrato de locação onde a Prefeitura estava pagando R$2.000 no mínimo por mês a mais, que perfazia quase R$80 mil a mais no final do contrato que a Prefeitura estaria pagando. Então, independentemente da sigla, eu acho que o princípio aqui tem que ser discutido, é o princípio da moralidade, da honestidade, da probidade. E se quiser... e essa história dele aí também, ladrão tem tudo quanto é partido, né? Você vê o prefeito de São Paulo abriu a sindicância lá para apurar, e ele é corajoso. Os desvios do ISS. Desvio do ISS, tinha secretário dele envolvido, né? Mas já mandou embora. Tem que ser isso. A coisa mais justa nesse país é a corrupção, ela é ecumênica, ela é de todo mundo. Quer dizer, o cara que criticar o outro aí, que no partido do outro tem ladrão, eu vou te contar, vai ter ladrão no inferno. Vai ter ladrão no inferno na política brasileira. Um episódio triste, professor. Nós estamos vendo aqueles que comandavam o nosso país indo para a cadeia. Estão sendo condenados pelo ainda STF. Não foram. Vamos ver se não tem nada na manga ainda. Lá tem mensalão. Nós não podemos permitir que aqui tenha mensalinho. Esse é o meu dever. E vou combater isso.
Acho que esse é o dever de todo mundo, né? De todo o legislativo, Claro, é a arte de fiscalizar. E honestidade é questão fundamental para o cara Fiscalizar com exercer um isenção. cargo público, você concorda? Eu vou Sem viver dúvida. do dinheiro do povo e vou roubar o povo? Ô, caramba! É Né? duro, hein? Ó, o Alan do Geisel dá uma paulada no 6-2. Aí ele fala assim: os dois estão criticando o DAI. Terminou meu mandato a semana passada e eu nunca vi vereadores do Poder Legislativo trabalhando junto com o Conselho, porque a gente só vê críticas, mas não são participativos. Quero a opinião de vocês, qual é a alternativa para melhorar o DAI? Thelma. Olha, sinceramente, Alain, o Conselho tem a sua Alan é um função. cara sério, hein? O Conselho tem a sua função. Em nenhum momento aqui veio se criticar o Conselho, hipótese alguma. E também, nós não estamos fazendo crítica a pessoas, mas nós temos que cobrar como Poder Legislativo qual é o plano, qual é o projeto que o DAI tem para o seu crescimento e para que haja, para que se minimize ou acabe com o problema da falta d'água. E isso, essa Casa de Leis tem feito de uma maneira firme, tem procurado conversar, inclusive, com o gestor do DAI, que hoje pode ser ou foi o gestor de ontem. Então, nós temos procurado fazer o nosso papel. Agora, o Legislativo, ele não tem o poder todo que vocês pensam. Muitas vezes, a atividade parlamentar, ela é um pouco frustrante até. Eu não sei como é que o colega pensa, mas nós cobramos, nós pedimos, nós temos cobrado de forma incessante, cadê o plano de tratamento Mas você de esgoto? é do partido Mas não tem do importância. prefeito. Olha, como é que é? Você tem que ligar, me recebe aí. Se ele não lhe coisar, que é isso? professor, Você é doutor a gente prestígio fantástico não, em Bauru. a gente liga, a gente é recebido, mas nem sempre as suas sugestões são as aceitas. Isso é ponto pacífico, né? Eu não faço crítica nenhuma. E digo o seguinte, digo de uma maneira muito tranquila. As pessoas têm siglas partidárias, têm as suas obrigações com o partido, só que depois que você é eleito, você continua tendo a sua sigla partidária, mas você tem uma obrigação muito grande com a população. Claro. Então, cobranças, quando são feitas, elas são cobranças positivas. Não adianta só ficar jogando pedra. Ninguém está jogando pedra. Mas você aponta, você tenta mostrar um caminho, e a gente espera que haja execução e fica em cima. Olha, precisa resolver, mas o Legislativo não tem esse poder todo, não. O Arildo já não é do partido do prefeito, né? O prefeito está lá, ligou. O vereador Arildo quer falar com o senhor. Fala que eu não estou. Não, de jeito, para com isso. Não, ele recebe a todos nós. Não, o Rodrigo é espetáculo. Esse aí não dá para falar, não. A gente liga, ele atende. Ele atende. Às vezes não faz, mas pelo menos atende ele. O Rodrigo tem uma coisa que ninguém pode falar. É um menino trabalhador e até aqui eu quero crer. A minha confiança balançou um pouquinho, que eu quero ver onde vai parar essa história do CEPLAN. Até aqui, um cara correto. Agora, eu já disse em termos, como prefeito, ele podia ter sido bem melhor se ele tivesse rodeado de gente experiente. O Rodrigo não fez isso. Eu falo isso desde a primeira gestão dele. Ele montou um secretariado de amigos. E ele está pagando um preço disso aí. É amigo que te põe no buraco, é amigo que te ferra, na verdadeira acepção do termo, entendeu? Então a coisa é bem profunda. Ó, o Hilário do Jardim Silvestre, eu fui falar em água, agora só vem coisa de água aqui, ó. Aqui na minha rua, Maria Cândida da Silva, atenção, Dai, Rua Maria Cândida da Silva, quadra 3, no Jardim Silvestre. Tem um cano estourado desde domingo, hoje já é quinta-feira. O vazamento aumentou. Para vocês terem ideia, a água tomou conta da rua. Ele só não falou que ele já está pegando lambari no meio da rua lá. Um grande desperdício. Vou ligar no DAI, mas o serviço precisa ser feito hoje. Me ajudem. Tá aí, ó. Vou repetir. Rua Cândida Maria Cândida da Silva, quadra 3, no Jardim Silvestre. Cano estourado desde domingo. Imagina, um cano estourado, já perdeu água. Pessoal da Bela Vista, não sei se é longe, vai correndo lá no cano, tá?
catar água, ou pelo menos faz xixi no vazamento lá, né? Porque quem mora na roça, tudo bem, na hora de fazer xixi vai no mato. E quem mora na cidade? Não tem jeito. Tem como ir Se no fizer, a polícia ainda prende e vai preso como... Como é que chama o crime? Eu sei que é atentado ao pudor. Atentado ao pudor, né? Atentado ao pudor. Violento ao pudor. Atentado violento ao pudor. A gente anotou Professor, aqui, né, vamos conversar lá. A reclamação do munícipe representa o desperdício médio de 40% da água tratada na cidade de Bauru. Por que isso? Porque não se investe em prevenção e Bauru trata reparação. Bem a sua água, hein? E aí os parabéns. Bauru põe flúor, Bauru põe cloro, entendeu? É uma água. Em termos da qualidade, é muito boa, né? O que falta, professor, voltamos a dizer, é gestão. Simples e unicamente. Uma gestão muito mais condizente com a nossa necessidade. Nós temos que tomar assim, um pouquinho de cuidado, eu sempre falei isso, que as pessoas, elas não podem só fazer aquilo que está para cima da terra, que é o que os olhos veem, né? Nós temos um problema dos encanamentos da cidade de Bauru serem muito velhos, né? Então tem que tomar o cuidado, acho que quando você refaz o asfalto, você tem que ter uma destinação adequada para rever essa rede, porque a ruptura delas está com muita frequência. Então tem que pensar direitinho, fazer esse planejamento para fazer essa readequação, senão todo dia vai estourar alguma coisa, né? Nós já tivemos na faixa de 700 vazamentos ou buracos aí que o DAI tem que tomar as providências. Chegamos a cair na faixa de 300 e agora estamos na casa dos 700 de novo. Então tem que fazer uma programação intensiva e tem que ver isso, porque a falta d'água não dá mais. Não. Hoje é um bem da humanidade a água, tem que fazer certinho. O nosso tempo já explodiu, os dois falam demais. Né? Vixe Maria Lima, é certo que nós falamos também demais. Falando é o diabo, né? Mas rapidamente, doutora Thelma já colocou o nome dela como pré-candidata a deputada federal, né? E o Arildo também está colocando seu nome como pré-candidato ou não? Não, serei um soldado do meu partido. Trabalharei pelo Pedro Tobias meu estadual Pedro Tobias. E o federal, quem vai ser? Não sabemos ainda. Mas vai gente de Bauru para Geraldo Alckmin, governador do estado, e Aécio, presidente da República. Esse é o meu compromisso inicial. Eu acho que o Geraldo ganha, mas o Aécio vai levar um cacete de... Independentemente, as pessoas vamos participar do processo eleitoral, colocando nosso rosto, a nossa proposta. É bom que não seja presidente da República e governador do estado, que é o estado mais rico que é o da União, mais rico que a própria União. Não sejam do mesmo partido na minha ótica. Preciso um estar olhando o outro, né? E eu estou com esperança naquele que está vindo lá do Nordeste, lá o Eduardo Campos. O neto do Arraes, né? O neto Miguel Arraes. Muito bom também. Aquele cara é bom. A Marina é um bom quadro, enfim. Eu acho que o debate do ano que vem para a presidência da República, ele vai ser um debate bem enriquecedor, com mas pessoas... Mas na minha ótica vai ser duro tirar da Dilma e vai ser duro tirar do Geraldo Alckmin. Eu sinceramente nem sei se eu voto em algum, mas na minha ótica vai ser muito difícil, muito difícil. Bom, infelizmente o tempo já esgotou. Você encerra falando sobre o dia da diabetes. É verdade. Dia 14 de novembro, né, é o Dia Mundial do Diabetes. É uma doença que vem aumentando de forma significativa no mundo, não porque nós estamos ficando mais doentes, é que a população está envelhecendo mais e nós temos uma maior condição de fazer o diagnóstico. É uma das doenças que mais mata, né? É a quarta doença que Qual mais a prevenção, Thelma? Vamos falar para o povo. A prevenção exercício. É tratamento, né? É boa alimentação, atividade física, para não virar. E se houver necessidade, o uso de medicamentos, ou por via oral ou a administração de insulina, né? O bom controle do diabetes minimiza todas as suas complicações e diminui a mortalidade pela doença. É o que a doutora Thelma falou. Exercício, dieta, né? E os controles adequados, né? Pouco doce.
Se a gente for sincero, é para não comer doce. É uma festinha de vez em quando. Isso não é só para o diabético, isso é para todo mundo, né? Nós estamos vivendo num mundo que cada vez mais está pesado. E junto com o peso vem o peso das doenças, das complicações, né? Nós temos que modificar o nosso estilo de vida. Isso é difícil, mas tem que acontecer. Embora eu estava contando uma piada aqui antes, às vezes ser gordo é vantagem. Diz que você já viu o gordo serial killer? Né? Não dá, né? Porque se ele correr, o nego pega rapidinho, ele corre pouco. Gordo pedófilo? Não tem, pode ver, tudo magrinho. Então, o gordo ele fica no cantinho dele comendo, não incomoda ninguém. Não é isso, né? Arildo, mais alguma coisa? Professor, agradecer mais uma vez o espaço, a oportunidade de prestação de conta e também de poder ajudar a comunidade nos seus questionamentos com relação à administração da nossa cidade. E quero dizer que, mesmo sendo vereador de oposição, que nós poderíamos, através desse episódio, fazer um espetáculo, mas eu tenho compromisso com a cidade, com o desenvolvimento do nosso município, principalmente com a justiça. E nós tentamos pautar pela justiça e não atribuir a ninguém e criar um cenário, uma situação que nós não enxergamos simples e unicamente para ter uma vantagem de espaço, né? Nós temos a responsabilidade com a cidade de Bauru. Então eu tive todo o cuidado de poder estar proferindo este relatório com todo o equilíbrio que o caso pede, buscando promover justiça e fazer com que o município não tenha prejuízo. E nós estamos lá na Câmara Municipal à disposição de toda a sociedade, é o nosso gabinete, e quero agradecer mais uma vez ao senhor e seus telespectadores por esse espaço e essa entrevista. Thelma, obrigado pela Obrigado, presença. professor. Eu que agradeço. Obrigado, professor. Arildo, obrigado. Bom, nós tivemos aqui hoje 2 vereadores que eu gosto dos dois, são atuantes e inteligentes. Às vezes é o que eu falo, tem que ser competente. O negócio de ser só atuante e não ter inteligência, não ter essa sensação de que realmente está trabalhando para o povo, e os dois são de partidos contrários, em nível nacional antagônicos, mas realmente são 2 vereadores de qualidade da nossa Câmara Municipal. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.